E por falar nisso, nós somos igreja, tá? Eu não gosto do culto fechado. Eu acho que não é saudável uma igreja que não se reúne. Não é bênção para as ovelhas ficar sem congregar. Eu acho que não existe igreja sem aglomeração, isso não existe. Porém, nós estamos falando de um momento onde é necessário um cuidado, onde os mais frágeis não deveriam se juntar. Então eu concordo com o culto à distância, temporariamente, ok? Eu acho prudente, mas não é o correto, não é saudável, não é bom. Nós precisamos de toque, nós precisamos de olho no olho, nós precisamos de abraço, nós precisamos de beijar uns aos outros, ter carinho um com o outro. E à distância isso fica muito difícil, mas eu entendo o momento perigoso. Estou dizendo isso porque muita gente pede para me posicionar e eu estou me posicionando aqui publicamente, tá bom? 3 minutos. Gente amada, muito preciosa do meu coração, a paz. Quero fazer hoje um culto daquele jeito que eu amo. Cheio do Espírito Santo? Também. E bíblico. Eu amo o culto bíblico, eu amo a escritura, eu amo a palavra. Dani, você não gosta do mover? Claro que eu amo mover. É que não existe mover sem palavra. Quando a palavra ela é aplicada, quando Jesus ele é invocado através da escritura, é impossível não acontecer o mover. É que muita gente confunde o mover com o emocionalismo, com a histeria coletiva, sem nenhum tipo de propósito. Disso eu quero distância. Isso eu não gosto. Isso não é ser racional, isso é ser maduro, é diferente. Amo mover, amo revelações, amo profecias, amo línguas estranhas, amo os dons do Espírito, amo de todo o meu coração. Mas desde que tenha propósito, fundamento, tenha um objetivo, não seja simplesmente um bando de loucos girando. Não gosto disso. Gosto da manifestação do Espírito real. E não há manifestação mais real do que através da revelação da Escritura. Quando a Escritura ela é pregada, explicada e o Espírito Santo age, impossível o coração das ovelhas não ser tocado, impossível. Só falar rapidamente sobre isso. Nós que pregamos o Evangelho, nós não temos nenhuma responsabilidade de converter ou convencer. Preste atenção nisso. Não é pelo nosso belo discurso, não é pelas belas palavras que nós vamos convencer uma pessoa a abraçar o Evangelho. Isso não acontece. Se isso acontecer, a pessoa ela não foi convertida pelo Espírito, mas ela foi convertida pelas minhas palavras. E aí ela não se torna discípulo de Cristo, ela se torna minha. Ela se torna o meu discípulo. E eu não quero discípulos. Quero discípulos de Jesus, eu não quero seguidores. Quero irmãos. Eu não estou nem aí para número de seguidor, eu não estou nem aí para tamanho de canal, não estou nem aí para isso. Quem busca essas coisas é infantil. Porque eu quero que você cresça no conhecimento da palavra, que você conheça Jesus, que você ame o Evangelho, que você pregue o Evangelho, que você levante os feridos, os caídos. É o texto de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, por quê? Para pregar liberdade aos cativos, para pregar libertação aos presos. Que preso? Na cadeia? Presos no pecado, presos na tristeza, presos nos vícios, presos nos traumas. É isso que a verdade nos liberta. A verdade nos liberta da prisão do pecado. É isso que Jesus veio fazer. E nós não vamos convencer pessoas. Então, se você prega o Evangelho real e a pessoa se afasta, ela não se afastou de você, ela se afastou de Deus. Então por isso que nós pregamos o Evangelho. Porque nós não sabemos quem são as ovelhas perdidas. Eu não sei quem é. Eu não tenho o poder de olhar e falar, puxa vida, aquele ali é ovelha perdida. Aquele é bode. Para aquele eu não vou pregar. Aquele é ovelha. Para aquele eu vou pregar. Todas as vezes que eu tentei julgar à vista, eu errei na maioria das vezes. Aquele que eu olhava e falava, esse aí não tem jeito não. Venha e aceita Jesus. Aquele que eu olhava e falava, esse cara é de Deus. O cara me decepciona e no fundo ele não é de Deus coisa nenhuma. Então não é nossa função selecionar quem é ovelha e quem não é. Por isso que nós pregamos, nós semeamos, nós lançamos para tudo que é lado. Mas para tudo, lança a palavra, para onde vai? Vai lançando. E aí o que acontece? Aí as verdadeiras ovelhas, João capítulo 10 explica isso, elas ouvem, elas são atraídas, e elas sendo atraídas, elas são transformadas pelo Espírito, não por mim. Então quem se afasta, é como João diz,
O livro de 1 João diz assim, no verso 2, no capítulo 2, 1 João 2: saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles saíram para mostrar que não eram dos nossos. Simples assim. João capítulo 13. Vamos lá? Esse comecinho foi só um devocional pastoral. Ô Jesus, fala conosco. João capítulo 13 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, aqueles que estavam no mundo, amou-os até o fim. Só esse verso aqui já dá vontade de chorar. Primeiro, antes da festa da Páscoa. Por que a festa da Páscoa? Porque aqui esse momento é o da última ceia. Aqui é logo um pouquinho ali, um pouquinho depois da ceia, né? Eu não vou falar minutos porque a Bíblia não diz, mas eu entendo que pouco tempo depois da ceia, muito pouco tempo. Olha que interessante, depois que acabou a ceia, eles já participaram da ceia, nova aliança. Leia, eu gosto muito do capítulo 22 de Lucas. Para mim, da representação da ceia, dos 4 evangelhos, o que eu mais gosto é o 22 de Lucas. Depois você lê lá. É 20, né? 20, não, é 22 mesmo. 22, desculpe. Capítulo 22. Aí ele fala assim: sabendo Jesus que já era chegada a sua hora. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Jesus não foi morto pelas autoridades judaicas. Jesus não foi morto porque ele foi perseguido por romanos. Jesus não foi morto porque ele não conseguiu cumprir o propósito e ele foi assassinado. Jesus nunca foi assassinado. Jesus não foi morto. Se Jesus não quisesse, ele não morreria nunca, porque ele não pecou. A morte é uma consequência do pecado. Jesus nunca pecou, então Jesus nunca morreria. Por isso que ele fala no capítulo 10 de João, você vai ver uma afirmação muito preciosa de Jesus, que demonstra o total controle que ele tinha sobre toda a situação, quando ele fala assim para os discípulos: amados, a minha vida ninguém pode tomar. Não são judeus que podem tomar, não são romanos que podem tomar, não é o imperador que pode tomar, não é o exército, não é o diabo, ninguém pode tomar a minha vida. Jesus diz: eu a dou voluntariamente, porque eu quis, porque é o único jeito de salvar vocês. Eu dou. E olha o que ele fala: e depois eu torno a tomá-la. Então você vê que assim, sobre a morte de Cristo, ele tinha absoluto controle. Ele morreu porque ele quis. Ele sofreu porque ele quis. Ele escolheu, porque era a única maneira de poder cumprir a justiça de Deus sem Deus ser mentiroso. Porque se Deus ele pega e ele ignora o meu e o seu pecado, ele se torna mentiroso. Porque ele disse que a alma que pecar tinha que morrer. Ele disse, ele não pode quebrar as regras dele. Deus não anda fora da sua própria palavra, ele não faz isso. A palavra de Deus, quando ele estabelece a palavra, ele cumpre o que ele falou. Ele é o primeiro a cumprir o que ele disse. Então quando ele disse que a alma que pecar tem que morrer, a alma que pecou tem que morrer. Então se a alma que pecou tem que morrer, Deus não podia ignorar o pecado. Deus não podia esquecer o pecado. Então Jesus vem e ele assume para que haja morte. Então quando Jesus morre, por isso que nós falamos que Jesus morreu a nossa morte, porque ele não merecia. Eu merecia, você merecia, nós erramos, ele não. Então a morte de Cristo naquela cruz foi voluntária, foi total pela graça, foi um amor imerecido, inexplicado, muitas vezes escandaloso. Eu achei interessante uma frase que o cabeleireiro falou para mim essa semana. Eu não gosto de cabeleireiro, né? Cabeleireiro parece coisa de mulher. O barbeiro, para homem é barbeiro. O barbeiro falou essa semana assim, falou: Dani, como é difícil. Ele tava com um problema com um familiar, né? Não vou falar quem. Aí ele falou: Dani, como é difícil amar essa pessoa. Eu falei: pois é, meu velho. Imagina como é difícil para Deus amar a gente, então. Como nós fazemos muito mais. Sabe por quê? Porque eu e você falhamos um com o outro. Então se eu te magoar, você merecia, porque você também me magoa. Então do ponto de vista da justiça, é justo. Porque eu vou fazer mal, mas fizeram mal pra mim, mas eu também fiz pra alguém. Então acaba sendo justo. Agora o que é interessante é que Deus nunca nos traiu. E nós constantemente o traímos. E Ele constantemente nos ama. Isso é inexplicável. Isso é insuportável. Isso me irrita. Às vezes eu peço pra Deus me castigar. Eu falo: Senhor, não é justo.
Senhor, não é justo eu não colher por isso. E aí ele fala, mas você não vai precisar colher porque eu colhi. Eu colhi. Eu colhi no seu lugar. Então Jesus, ele sabia que a sua hora já era chegada. Ele tinha total controle da situação, do momento, da hora certa. E palavra profética para você aqui. O plano de Deus na sua vida não está atrasado. O plano na sua vida não está demorando. Não se compare com os outros. O tempo de cada um é único. Não é porque o seu pai foi antes, ou porque o seu irmão foi antes, ou porque o seu primo foi antes. E toda família tem aquele primo, né? Aquele primo que a mãe chega e fala, ó, seu primo já passou em 32 federais. Já é formado em medicina, já tá virando astronauta e já ganhou na Mega Sena. E você não fez nada. Sempre tem esse primo, né? Não se compare. Não se compare. Porque o tempo de Deus é na sua vida do jeito que Ele quiser. Não é do jeito que você quer, do jeito que seus pais querem, do jeito que sua mãe quer, do jeito que seus parentes querem. Isso não existe. O tempo de Deus é dele. Ele fará a hora que Ele quiser. Está escrito aqui, ó. Jesus sabia que a sua hora era chegada. Então não adianta o outro ter falado, Jesus, você está demorando. Jesus, não é para ser agora? Deus, e aí, cadê? Cadê Deus? Fala assim, vocês fiquem quietos. Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fique quieto e deixa eu ser Deus da sua vida. A gente não ajuda, mas a gente atrapalha, que é uma beleza, né? Ele havia amado os seus. Ele amou os seus. Nós temos aquele costume de dizer para todo mundo, olha, Jesus te ama. Isso é uma meia verdade. Isso é meio verdade. Porque ao mesmo tempo que Deus ama, Deus odeia o pecado. Então mesmo Deus amando o ímpio, Ele vai condenar o ímpio. E o ímpio será lançado ao inferno. Mas os filhos não são lançados ao inferno. Explica isso melhor, Dani. Vou explicar. Nem todos são filhos de Deus. Não caia nessa falácia do diabo. Você dizer para a pessoa, ó, você é filho de Deus, se ele não nasceu de novo, você está mentindo. A palavra diz em João capítulo 1, palavra fiel, está lá, João capítulo 1, do verso 12 ao 14. Jesus veio para o seu e os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberem, aos que o receberem, a esses, ele dá um poder de ser feito filho. Então filho, ser feito filho, é você crer em Jesus Cristo, você confessar o Senhor Jesus, você se arrepender do seu pecado. Isso só filho faz. Você é calvinista? Não sou. Não sou, discordo de muitas coisas. Mas é inevitável que Jesus, ele ama e cuida dos seus. Ele não cuida de quem não é dele. Deus não tem compromisso com o ímpio. Deus tem compromisso com o filho. Vou dar um exemplo disso bíblico para você. O faraó. O faraó, naquele momento, a Bíblia diz que Deus, ele muda o coração do faraó. O faraó não era filho. O faraó, ele é ímpio. O faraó de Moisés lá, né? Você vai ver no comecinho do livro do Êxodo. Então, o faraó, para tratar os filhos, Deus usa o faraó do jeito que ele quer, como instrumento. Deus, ele interfere nas decisões do faraó, porque o faraó não é filho. Ele usa a criatura como instrumento, seja para abençoar, seja para corrigir, seja para tratar os filhos. Você vai ver Deus usando o faraó, por exemplo, para demonstrar o poder de Deus para os filhos. Então você vê que ele usa o faraó para abençoar. Você vai ver no livro de Êxodo que Deus usa as mulheres egípcias para darem os seus tesouros para as mulheres de Israel. Brincos, colares, ouro, elas dão para as mulheres. Então Deus usa o ímpio para abençoar o justo, mas ele também usa o ímpio para corrigir o justo. Você vai ver o capítulo 46 de Isaías, Deus usando Ciro, que era um ímpio, um imperador medo-persa. Ele não tinha nada de servo do Senhor, e Deus usa ele para corrigir o povo. Então Deus pode usar, inclusive Satanás, seja para te abençoar ou seja para te corrigir, seja para te punir ou seja para te exaltar. Deus faz do jeito que ele quiser. Mas os seus, com os filhos ele tem compromisso, com os ímpios não. Por isso que com os ímpios ele faz o que ele quiser, mas para os filhos o plano é de paz. E Jesus amou até o fim. Deus não deixa de amar os seus, nunca. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas que o traísse. Só quero dar um comentário aqui. Alguém falou que Judas foi escolhido
para ser o traidor. Não creio. Não creio que Deus escolheu Judas para isso. Eu creio que existia uma vaga de traidor, ok? Aqui vai conflitar com os meus irmãos amados calvinistas. Amo os meus irmãos, ok? São alguns pontos ali de divergência, mas santidade e Jesus é o mesmo. Não creio que Deus escolheu Judas para ser o traidor. Eu não creio que Deus escolheu Judas para ser condenado ao inferno. Não creio nessa escolha individual. Creio que existia um plano, como o próprio Jesus disse, está aqui, ó, não é aqui que está escrito. Não lembro onde que eu li agora há pouco. Que como estava escrito que um deles havia de traí-lo. Então estava profetizado que alguém ia trair Jesus, mas não estava profetizado que seria Judas. Estava profetizado que teria um traidor. Judas encaixou nessa vaga de trabalho. Se Judas por algum acaso viesse a se converter ou cresce, seria levantado outro traidor. Por quê? Porque precisava da vaga de um traidor. Judas precisava ser aquele que encaixava com a vaga. Se Judas cresce e se convertesse, outro seria usado para encaixar, outro que fosse traidor. É que no caso de Judas, Judas não creu em Jesus. Se Judas viesse a crer, outro assumiria a vaga do traidor. Eu creio assim. Eu não creio que Deus escolheu Judas para trair. Eu creio que Deus escolheu um traidor. Tinha uma vaga de traidor. Alguém precisava preencher. Judas encaixou em todos os requisitos necessários. Por isso que ele acabou sendo o traidor. Ele era apaixonado por dinheiro. Você vai ver que desde o começo ele roubava da bolsa das ofertas. Acabando a ceia, já tendo o diabo posto no coração de Judas, o Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Eu quero falar um negócio aqui para vocês. Ó, Jesus e Deus são um só. Jesus e Deus um só. Um texto que eu estava lendo ontem à noite, antes da ele dormir, olha só que interessante, Hebreus 1. Olha só esse texto. Nunca vi alguém falando desse verso aqui, ele é muito precioso. Ó. Hebreus capítulo 1, ele está provando que Jesus é superior a Moisés e aos anjos. A tentativa do escritor de Hebreus ele está tentando fazer a tese de que Jesus não é um profeta como Moisés era, no sentido dos judeus, crendo que Jesus era um grande profeta, mas não o Messias. Ele está mostrando que não, Jesus ele está superior. E aí um dos argumentos que ele usa é dizer o verso 8, olha, Deus diz do Filho. Aqui não é o que eu acho do Filho, não é o que o autor de Hebreus acha do Filho, ou autora, né, vai que é uma mulher, não é o que os judeus acham do Filho, não. Ele está falando aqui, ó, o que Deus diz do Filho. Do próprio Filho, o Pai diz assim, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. O próprio Pai chama o Filho de Deus. Como é que eu vou dizer que Jesus não é Deus? Como é que eu vou dizer que Deus e Jesus não são um só? Sendo que o próprio Pai diz do Filho, ó Deus. Deus chama o Filho de Deus. Se você vai tentar entender a Trindade aí, vai doer a cabeça. Mas o que eu tenho que entender? Que Jesus e Deus são um só, apesar de se manifestar de forma diferente. Essas são as duas verdades. Você tem que dar um jeito de encaixar isso na sua cabeça. Jesus e Deus são um só. Jesus, ele é Deus. E eles se manifestam de forma diferente. Encaixa isso na sua cabeça de algum tempo. Fechei sem querer aqui, desculpe. Volta, achei. Então, Jesus ele recebeu todas as coisas na mão. O que eu acho interessante? Mateus 28, 18. Todo o poder me é dado no céu e na terra. Gente, Jesus é todo poderoso, todo, absoluto. Não existe nada que Jesus não possa fazer, não existe nada que Jesus precise de ajuda. Por isso que eu acho um absurdo. Gente, preste atenção aqui. Eu amo os meus irmãos católicos. Não me defino como evangélico. Sou servo de Cristo. É isso que eu sou. Sou nova criatura. Dani, qual é a sua denominação? Nova criatura. Nasci de novo em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17. Essa é a minha igreja. Apesar de eu frequentar uma igreja chamada Igreja Batista Paraíso, ter lá o seu nome, o seu CNPJ, mas a minha igreja real é o corpo de Cristo.
Mas eu não consigo entender a necessidade que alguns católicos têm de precisar pedir para outros ou outras que seja para tentar convencer Jesus, o que eu já ouvi vários falarem. Pede para Jesus. Se Jesus não disser, não concordar, pede para Maria convencer Jesus. Gente, isso não faz o menor sentido lógico a partir do momento em que Cristo é o Todo-Poderoso, absoluto, Ele é inigualável, Ele é o excelso, Ele é magnânimo, Ele é onipotente, onipresente, Ele é onisciente. Gente, não tente limitar Jesus. Jesus não precisa ser convencido, Jesus não precisa de ajudas, Jesus não precisa de intermediários, Jesus não precisa de permissão, Jesus não precisa pedir, Jesus não tem limites, e eu tenho livre acesso a Ele. Então assim, Dani, você está falando que vai para o inferno, você está falando que não é filho de Deus, eu estou falando nada disso. Nada disso. O que eu estou dizendo é que não há a menor necessidade de clamar a outro, sendo que Jesus tem autoridade total, Ele tem soberania total, Ele tem acesso total, Ele tem entendimento total, Ele tem capacidade de julgamento plena, total, plenamente e totalmente. Ele não precisa ser convencido, Ele não precisa de ajuda. Não existe problema grande demais que Jesus não resolve, e não existe problema pequeno demais que Jesus não resolve. Não dá para entender. Você tem livre acesso ao dono de todas as coisas. Você tem livre acesso ao trono de quem manda. Então você não precisa passar por intermediários, sejam vivos ou mortos. Você entendeu? Você tem livre acesso ao Todo-Poderoso. Então Jesus se levanta, tira as vestes, toma uma toalha, coloca a toalha, né, aqui fala cingiu-se, alguns dizem que ele amarrou na cintura ou colocou nas costas, não importa. Ele pegou a toalha e aqui ele começa a lavar pés. O que é interessante é que você para e pensa, por que Jesus, de repente, começa a lavar pés? Já parou para pensar, Linéia? Por que Jesus, do nada, vem e começa a lavar pés dos discípulos? Da onde que surgiu? Foi a nossa parte que fica no chão. Pois é, mas por que ele fez isso? Lucas 22 responde, olha aqui. Depois da ceia, começaram a conversar. Os discípulos começaram a conversar e perguntar entre si. Verso 24, Lucas 22, 24. Eles começaram a ter uma contenda, dizendo, qual deles era o maior? Eles começaram a discutir para ver quem era o mais importante. Quem de nós é o mais poderoso? Quem de nós é o preferido? Quem de nós é o mais crente? Eles começaram a querer colocar num ranking quem era o preferido de Deus, quem era o mais amigo de Deus, quem era o mais amado, quem era o preferido. Porque tem gente hoje que gosta de parecer que tem uma intimidade com Deus que você nunca vai ter. Eu já percebi líderes que eles não querem ensinar a Bíblia para as pessoas, eu já vi isso. Eles não querem ensinar, eles não querem que as ovelhas tenham intimidade com Deus. Por quê? Porque eles querem se colocar, de alguma certa forma, como os intermediários, de forma que a ovelha olhe para o líder. Nossa, como tem gente que faz isso. Como tem igrejas que fazem isso. O líder se coloca como num patamar superior aos meros mortais. E aí você olha para a pessoa não como um irmão, mas como um ídolo, como um super-herói, como o Superman gospel. E aí você acha que ele está mais perto de Deus. Então você faz o quê? Você enche ele de adoração, você enche ele de ofertas, você enche ele de qualquer tipo de idolatria. Por quê? Porque ele é uma pessoa mais perto de Deus do que você. Isso é pura heresia. No reino de Deus não existe escada. Jesus sempre se assentou com os seus discípulos aonde? À mesa. Por que Jesus não pregava em púlpitos? Porque o púlpito fica em cima. O púlpito, querendo ou não, eu sei que tem toda uma questão, ok? De acústica, né? De ficar mais fácil de enxergar. Eu entendo isso. Eu não tenho o menor problema em pregar em púlpitos. Mas tem pessoas que gostam do púlpito, aqui figurativamente falando, porque o púlpito você está superior. E Jesus não quer púlpitos. Jesus gosta de mesa. Porque na mesa está todo mundo sentado igual, está todo mundo olhando um no olho do outro. A intimidade com Jesus é palpável. Jesus ele está numa distância
palpável. Jesus está disponível. A intimidade com Jesus envolve, primeiro de tudo, você parar de colocar intermediários. Quando você coloca intermediários, você coloca um líder. O próprio Jesus fala isso: o servo nunca será maior do que o seu senhor. Então, se você coloca outro senhor a não ser Jesus na sua vida, você não passa dele. Por exemplo, tem igrejas que gostam do método de células, G12, dão vários nomes. Cara, eu até acho inteligente fazer isso, ter um cara cuidando de um grupo, eu não vejo o menor problema. Mas tem gente que confunde, e tem gente que confunde liderança com posse. E o cara não entende que o rebanho é de Deus, ponto. 1 Pedro capítulo 5, o rebanho é de Deus. Isso não se discute, o rebanho é de Deus. Vocês não são minhas ovelhas. Quando eu digo minhas ovelhas, me referindo a vocês, é no sentido que eu tenho uma responsabilidade com vocês. Eu tô falando pra vocês, então vocês são minha responsabilidade, o que eu vou falar pra vocês. Mas vocês não são minhas ovelhas, vocês são de Jesus. Eu estou ensinando as ovelhas dele, sendo usado por ele. Então é tudo dele, por ele, pra ele. Agora, você vê que tem grupos que o cara quer ser dono das pessoas. Eu já vi igrejas aqui em Taubaté que as pessoas, quando elas iam fazer qualquer coisa, elas ligavam pro pastor pedindo permissão. Cara, isso é você transformar o seu líder em seu dono. Você não tem que pedir permissão pro seu líder. Você não tem que... Eu não tô falando de rebeldia, tá? Lógico que devemos honra, lógico que devemos uma reverência no sentido de respeito. Agora, colocar a pessoa como o meu pedágio entre eu e Deus, para eu chegar em Deus eu preciso passar por essa pessoa, Satanás está rindo de você quando você faz isso. Porque você está trocando os ídolos de barro por ídolos de carne e osso. Ídolos são ídolos, não importa o material deles. Seja barro, seja ferro, seja virtual, ou seja de carne, osso e sangue e gordura e etc. Você entende? Então Jesus, quando vem essa discussão de quem era maior entre eles, Jesus fala: para tudo, para tudo. Vocês não estão entendendo nada. Não existe maior entre vocês. Só existe um superior a vocês, que sou eu, que é o Pai. E aí Jesus fala: vocês querem ver? Porque se Jesus perguntasse para eles assim: quem daqui é o líder? Quem de nós é o líder? Com certeza todos falariam: é o Senhor Jesus. Quem daqui é o maior? Eles falariam: é você, Jesus. Quem é o mais importante aqui? Eles iam falar: Jesus, é você. E o que Jesus faz? Naquele momento em que está tendo a discussão de quem é o maior, Jesus pega e ele abaixa e lava pé. Então Jesus aqui está dando uma lição para aqueles caras que estavam discutindo quem que é o maior. Quem que é o maior? É quem tem mais curtida? Quem é maior? É quem tem o carro mais caro? É quem tem a casa melhor? É quem prega mais? É quem conhece mais a Bíblia? Quem que é o maior? É quem tem mais alcance? Aí Jesus vira e fala: vocês não estão entendendo nada. Quem é maior no reino de Deus é aquele que lava os pés dos seus irmãos. É aquele que serve. O maior dentro do reino de Deus é o que mais serve, é o que mais ama, é o que mais dá bom testemunho, é o que mais se diminui para que Deus cresça. Esse é o grande no reino dos céus. Nós estamos criando ídolos, velho. Vocês estão criando ídolos. Vocês estão criando ídolos na música, vocês estão criando ídolos virtuais, vocês estão criando ídolos nas suas congregações, vocês estão colocando pessoas acima de você. E eu não estou dizendo no sentido de honra, eu estou colocando no sentido de mais perto de Deus do que de você. Você quer ser o maior no reino de Deus? Quer saber quem que é maior no reino de Deus? Olha o amor. Olha o tanto que ama, olha o tanto que serve, olha o tanto que se importa mais com os outros do que com a própria imagem. É isso que Jesus está arrebentando aqui os discípulos. Vocês ficam aí querendo discutir quem é o maior entre vocês, sendo que eu, que sou o Senhor da glória, estou mostrando aqui como é que faz: abaixa e lava pé. Lavar os pés aqui, o foco aqui do lavar pé não é o ato social em si, mas é amar. É o amor, é se importar. Porque você pode muito bem baixar para lavar pé e a sua intenção ser glória pessoal. Você pode sair agora na rua para levar marmita para os pobres, o que é excelente, isso é maravilhoso. E aí você pode pegar e fazer um vídeo. Vou fazer um vídeo aqui: estou entregando marmita aos pobres. Cara, esse vídeo
ele define se você está fazendo por amor ou por glória. Por que você está fazendo? Para incentivar os irmãos a fazerem? Glória a Deus, maravilhoso. Por que você está fazendo? Para que as outras pessoas vejam e participem e ajudem para que você consiga expandir a obra? Maravilhoso. Por que você está fazendo? Para que as pessoas se sintam incentivadas e vejam que há amor de Deus na terra? Maravilhoso. Ah, você está fazendo para receber aplausos, curtidas e reverências. O Senhor conhece o teu coração. Então ele sabe se você está lavando os pés por amor, e você sabe, e Deus sabe se você está lavando os pés com interesse secundário. A obra é boa, mas será que é uma boa obra? Dar comida aos pobres é uma obra boa, mas se não for movido pelo Espírito Santo, não é boa obra. Então quando Jesus ele mostra sobre o ato de se abaixar, ele está dizendo não sobre o ato em si, mas sobre um coração humilde. Não é para repetir o ato, não é para repetir o ato de lavar pé literalmente, porque hoje a gente nem tem esse costume, isso era um costume mais judaico. Não é para repetir isso. Eu já vi igrejas repetindo isso. Não está errado, mas não é isso que o texto está ensinando, tá? Ele não está dizendo que é para você lavar pé de visita, não necessariamente. Mas o que Jesus está mostrando é coração que está mais preocupado em servir do que ser visto. Um coração que quer servir ao reino e não ser visto no reino. Porque quando eu quero ser visto, eu não estou querendo que Jesus seja. A frase máxima de João Batista é que ele cresça e eu diminua. Tem um louvor, né? Que ele cresça e eu diminua. A gente canta, mas por que a gente não vive, né? Agora eu quero mostrar uma outra coisa para vocês aqui, ó. Depois que eles lavam os pés, verso 12. Tomou suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse a eles: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e dizem bem, porque eu sou mesmo, mestre e senhor. Por que Jesus fala essas duas palavras? Porque considerar Jesus mestre não necessariamente é considerar Jesus senhor. Se você chegar hoje para várias pessoas e falar o que você acha de Jesus? Ah, Jesus é fantástico, Jesus é ótimo, Jesus é muito querido, Jesus é maravilhoso, mas você submete a sua vida a Ele? Não, veja bem. Então às vezes a pessoa considera Jesus como mestre, mas não como Senhor. O Senhor é quando eu me submeto à vontade dEle. Você sabe o que define um crente? Sabe o que define um filho de Deus? Entre várias coisas, mas uma coisa que define é: o crente, ele é aquele que diz não quando ele quer dizer sim, se o não for o que Deus quer que ele diga. Você entendeu essa? Eu vou dizer não, mesmo querendo dizer sim, se o não for a resposta que Deus quer que eu dê. Em outras palavras, crente de verdade é aquele que faz o que Deus quer e não o que eu quero. Eu faço o que tem que ser feito e não o que eu estou com vontade. Não estou com vontade de perdoar, mas eu vou perdoar porque a Bíblia manda eu perdoar e eu vou obedecer. E o sentimento vem depois. Nós não somos movidos por sentimentos, nós somos movidos por convicção. Fé não é sentir, fé é crer. Por isso que tem muita gente que se confunde. Tem gente que se converte pelo mover, mas quando passa o mover, a pessoa desconverte. Porque ela não era convertida pela fé, ela era convertida pelo emocional. Quem é convertido pela fé, vive o emocional. Mas quem é convertido pelo emocional, não crê. Muitas vezes não crê. A base da nossa salvação não é sentimento. A base da nossa salvação é uma firme convicção. É o firme fundamento. Hebreus 11:6. É a fé. O firme fundamento. Sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é crer. Se Deus quiser, eu sentir. Não estou me sentindo muito bem. Não estou me sentindo com vontade de perdoar. Perdoa mesmo sem sentir. Dani, isso não é falsidade? Não. Isso é obediência. Isso é postura. Recebo uma pessoa que eu não quero ver aquela pessoa. Ela me fez mal. Mas eu encontro aquela pessoa na rua e ela me cumprimenta. Eu vou fazer o quê? Eu vou virar as costas e vou embora? E vou deixar Satanás rindo? O traseiro chifrudo do diabo. Pessoa que eu sei que não gosta de mim. Eu sei que fala mal de mim. Eu sei que ela não é sincera comigo. Mas isso é problema dela. Porque cada um dá o que tem. E eu vou dar o que está no meu coração. E dentro do meu coração é o Espírito Santo de Deus que manda. Então as minhas vontades ficam para segundo lugar.
Se a minha vontade coincidir com a de Deus, graças a Deus, maravilha. Mas se a minha vontade for contrária dele, dane-se a minha. Seja feita a sua vontade, meu Senhor. Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo de uma conversa que eu tive hoje com uma irmã. Lógico que eu não vou falar nomes. Um casal, na verdade. O cara, ele tem um desejo sexual muito aflorado. E a mulher não tanto. O que é comum nos 80% dos casos. Tem uns 20% dos caras que dão sorte da mulher ter mais fogo que eles. Mas não é o normal. O normal é o cara ser um pouco mais atacado mesmo. Isso é normal. É muito raro quando o casal tem mesmo apetite. Agora minha pergunta para você é o seguinte. Se a Eli, por exemplo, não tiver o mesmo nível que eu posso chegar para ela e falar, olha, você tem que satisfazer os meus desejos, porque se você não satisfizer, eu saio daqui de casa e vou buscar na rua, e a culpa é sua. Cara, isso não tem o menor cabimento, porque a obediência não é, a minha obediência a Deus não tem nada a ver com o que a Elinéia me oferece, não tem nada a ver. Se a minha esposa, por exemplo, fica doente, teve uma infecção urinária lá, uma infecção de bexiga, e uma infecção deu problema, ela ficou 2 meses sem poder ter relação. Durante esses 2 meses eu estou liberado a pecar? Só porque ela não satisfez aquilo que eu esperava que ela satisfizesse, então eu posso pecar? Por quê? Porque o meu desejo está muito aflorado. Então, cara, isso é ridículo. A verdade é que, independente do ambiente, independente dos desejos, independente do que a minha carne mande, independente do que a situação esteja propondo, em primeiro lugar, Jesus é o meu Senhor. E acabou a conversa. Acabou a conversa. Mas pastor, eu estou desesperado. Ajoelha, chora, faz um jejum, bota um louvor, dá soco na cabeça, faz qualquer coisa. Mas não existe desculpas para pecar. Não existe justificativas para pecar. Não existe. Não existe. Thaís, querida, põe no YouTube, por favor, Daniel Saad chamado. Tem um vídeo específico para você. Como saber qual é o seu chamado. Tá, ó, da hora. Se eu sou o Senhor e Mestre e lavei os vossos pés, vocês também devem lavar uns aos outros. Em outras palavras, se eu sou o Senhor de vocês e eu morri por vocês, vocês têm que fazer o mesmo. Jesus não cobra de nós nada que ele mesmo não tenha feito. Isso é muito legal. Cobrar não é a palavra, mas é esperar. Eu acho que é esperar ou propor. Não é uma cobrança ditatorial, mas é uma expectativa amorosa. Apesar dele não ter expectativa nenhuma, sabendo que nós o trairíamos, né? Jesus manda eu perdoar, mas ele me perdoou de muito mais do que qualquer pessoa possa ter feito por mim. Jesus passou uma vergonha por mim muito maior do que qualquer vergonha que eu venha passar pelo nome dele. Jesus diz, se você tiver vergonha de me proclamar diante dos homens, eu também vou ter de você de proclamar o teu nome na glória. Jesus ele não espera nada de nós que ele não tenha feito muito mais pela gente. Cara, isso é muito precioso, isso é fenomenal. Jesus ele manda amar porque ele nos amou muito mais. Jesus manda a gente dar a vida porque ele deu muito mais. Jesus manda a gente cuidar das pessoas porque ele cuida de nós muito mais. Jesus nunca pediu para a gente fazer mais do que ele fez. Porque eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, assim vocês façam também. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurado vocês são se as fizerem. Aqui o texto que eu falei, ó. Na verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor. Débora, minha querida, tem um vídeo meu sobre dízimo. Põe lá, Daniel Saad dízimo. Você vai ver que você não deve dizimar. A oferta é com amor. Não existe eu devo. Qualquer coisa que você faz obrigatoriamente, deixa de ser por amor. E se é por amor, Deus não recebe. Assiste lá, por favor, tá? Porque a galera normalmente pergunta coisas que não tem a ver com o assunto. E aí, pra eu não parar as outras pessoas que estão assistindo, aí tem o vídeo só pra eles lá.
18. Eu não falo isso de todos vocês. Eu bem sei os que eu tenho escolhido. Eita, isso me dá uma paz, cara. Isso me dá uma paz. Porque muita gente vai falar de você, vai falar de mim. E o problema não é quando as pessoas falam. Presta atenção nisso aqui. Eu tenho mais 17 minutos e eu paro. E eu acabo ao vivo. Aguenta mais 17 minutinhos. A Bíblia diz, Mateus capítulo 5, que bem-aventurados somos nós quando somos perseguidos e quando somos injuriados. Então, se você está sendo perseguido, você é mais do que feliz. É honra. É sinal de que você está no caminho certo. Ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Pode ter certeza. Porém, o problema não é quando você está sendo perseguido. O problema é quando você está sendo perseguido e a pessoa tem razão naquilo que ela está te acusando. Aí é complicado. Mas quando você está sendo perseguido e é de forma injusta, pode ter plena certeza que o Senhor é aquele que te justifica, o Senhor é aquele que te honra, o Senhor é aquele que te abençoa, o Senhor é o justo juiz que conhece a verdade. Não perca seu tempo se justificando quando você é inocente. Eu não faço isso. Jesus, quando ele estava diante do Sinédrio, quando ele estava diante dos fariseus e os mestres da lei, ele estava sendo acusado do que ele não fez. Quando ele era acusado, Jesus não respondia. Ele ficava quietinho. Isaías 53 fala que como uma ovelha muda perante os tosqueadores. Tosqueador é quem corta a lã da ovelha. Jesus não abriu a sua boca. Mas quando ele era questionado acerca do reino de Deus, ele respondia. Quando Jesus ele era questionado acerca da sua fé, ele respondia. Mas quando ele era acusado injustamente, ele entregava para aquele que pode julgar todas as coisas. Então, em nome de Jesus, se você está sendo perseguido do ponto de vista religioso ou de qualquer outro, está sendo perseguido pela família, está sendo perseguido na empresa, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Deus. Pai querido, eu invoco a Tua poderosa justiça, Pai, sobre a vida daqueles que nos perseguem. Senhor, nos livre da injustiça, manifeste a sua verdade, caiam as máscaras. Senhor, mostra a inocência do inocente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então Jesus está falando assim, eu não estou falando de todos vocês, eu sei aqueles que eu escolhi. Eu sei quem são os meus. Eu sei o que estão falando de você, e eu sei o que estão falando dele. Eu sei que você é meu e ele não, você é ovelha e ele não. Fim. Eu sei, fica tranquilo. A Bíblia diz no livro de Tiago assim, que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Você querer brigar, você querer bater, você querer se vingar, você querer destruir, você querer matar, você querer expor, isso não é a justiça de Deus. O que Deus pode fazer é muito melhor. Calma, 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 não se preocupe, tenha calma. O Eduardo falou, Dani, e aqueles que não são perseguidos? Provavelmente você está pregando muito pouco. Porque é impossível você pregar o evangelho e não ser perseguido. Se ninguém está te perseguindo, você está manifestando muito pouco a vida de Jesus. Eu não estou falando isso como para te ofender, não. É um cutucãozinho para você manifestar mais Jesus. Começa a falar mais de Jesus. Começa a orar mais. Começa a pregar mais o evangelho. Pra você ver como vai ter gente perseguindo. Está sendo pouco perseguido? Está pregando muito pouco. Mas para que a palavra se cumpra, aquele que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Aqui ele está falando de Judas. Agora olha que interessante, eu quero terminar mostrando para você aqui uma coisa preciosíssima. Eu quero que você preste atenção na cena. Olha só, eu vou desenhar aqui para você ver, ó, aqui no pente. Jesus, ele estava sentado aqui, ó. Esse aqui é Jesus, ok? A mesa da ceia, muito provavelmente ela era nesse formato, ó. Ela era um formato de... parece um U, né? E os discípulos ficavam sentados em volta, ó. Muito provavelmente era assim a mesa, ok? Aí estava aqui do lado direito João e possivelmente aqui era Judas, porque a Bíblia diz que Jesus entrega para ele o pão molhado no vinho. Então se Jesus entrega, devia estar de alguma forma numa distância alcançável, não sei se existe essa palavra, mas de forma que ele pudesse entregar.
enquanto João estava deitado no peito de Jesus. Então aqui estavam os discípulos sentados em volta da mesa. Depois eu conto se tem 12, agora eu não sei. Mas o que é interessante aqui, que eu preciso que você veja essa cena para entender o que aconteceu aqui. Olha que interessante. Tendo Jesus dito isso, seu coração ficou perturbado. Ele ficou triste. Por que ele ficou triste? Porque tinha chegado a hora de passar pela cruz. E apesar de Jesus ter plena noção do que ele estava fazendo, ele iria receber o peso do pecado do mundo. É pesado, velho. É pesado, é triste, é complicado. Tadinho de Jesus, oh meu Deus. E afirmou dizendo: um de vocês vai me trair. Eu amo vocês, eu dou a vida por vocês, eu estou cuidando de vocês faz 3 anos que vocês só veem de mim amor. E eu vou ser traído por um de vocês. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem será que ele está falando. Então ficou aqui, ó, tá vendo? Os discípulos ficaram olhando para o outro, falando: o que está acontecendo? Como assim? Então um dos seus discípulos, aquele que Jesus amava, esse é o João do Apocalipse, ok? Estava reclinado no seio de Jesus. Reclinado no seio de Jesus, eu vou deixar mais figurado aqui. Então mostra que João, ele estava deitado com Jesus, como se ele tivesse abraçado. Ele gostava tanto de Jesus que ele queria ficar ali abraçado com Jesus. João, ele era o mais novinho. Então ele estava ali e Jesus aqui. Ficou bonitinho, né? Então Simão Pedro, preste atenção, Simão Pedro fez um sinal para João. Então Pedro não estava perto de Jesus. O Pedro, vou chutar que ele estava aqui, tá? A Bíblia não diz aonde, mas ele estava longe. Vou colocar que Pedro estava aqui, ó, do outro lado da mesa. Então Pedro fala com João para que João pergunte para Jesus. Vocês estão vendo que figura preciosa que está mostrando aqui? Caramba, velho, isso é muito bonito, velho. Isso é precioso demais. O João estava deitado no colo do Senhor e Pedro não. Apesar de Jesus estar disponível da mesma maneira para os dois, Pedro não estava deitado e João estava deitado. Jesus não disse: Pedro, você não deita, mas João deita. Jesus não escolheu Pedro para deitar no peito dele. Foi João, partiu de João querer essa intimidade a mais. Partiu de João ter esse desejo por um contato com Deus, com o próprio Jesus, muito mais afetivo, afetuoso, carinhoso do que Pedro. E é interessante que você vai ver aqui nesse texto um cumprimento do Salmo 25. Olha que interessante, eu acho que é o 14. Aqui: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. É para aqueles que não é ter medo, mas é para aqueles que têm interesse, para aqueles que amam de verdade, para aqueles que obedecem, para aqueles que querem deitar no peito. A esses Deus mostrará a sua aliança. Então Pedro não estava deitado no peito, João estava. Então quando Pedro quis saber de algo da intimidade de Jesus, como o próprio Pedro não tinha essa intimidade, ele faz o quê? Ele pede para João perguntar. E por que Pedro faz isso? Porque ele fala: Pedro, João, eu não tenho essa intimidade que você tem. Eu não sou amigo de Jesus como você é. Você é amigo de Jesus de um jeito que eu não sou. E não é porque Deus prefere João, mas é porque João se entregava mais. Não é porque Deus prefere estar com João do que com Pedro. Ele não rejeita Pedro. Se Pedro buscar a Jesus do mesmo jeito que João busca, Pedro vai encontrar do mesmo jeito que João encontra. Então Pedro, ele pergunta você, porque você é amigo dele, porque você anda do peito dele, porque você tem uma intimidade com Deus que eu não tenho. Então pergunta você para ele quem que é que vai trair, porque se eu perguntar pode ser que ele não responda. Cara, esse tipo de intimidade não é fruto de recompensa ao mérito, não é fruto de uma escolha pessoal, porque Deus não faz acepção. Deus, ele se revela diretamente proporcional, de uma forma diretamente proporcional ao tanto que você o busca. Se você buscar como João buscava, de deitar no peito, você vai encontrar. Se você buscar como Pedro buscava, você não vai encontrar tanto.
nesse ponto aqui, porque depois Pedro vem a ser uma das colunas da igreja, Pedro se converte verdadeiramente, a história é outra. Estou falando nesse ponto específico. Não é que Jesus tinha uma preferência por João, mas era João que tinha uma preferência por Jesus. E olha que interessante isso aqui, cara. Olha que interessante o que acontece. Então, inclinando-se João sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é o que te trai? Quem é? E Jesus respondeu para João: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, ou seja, ele pegou um pedaço de pão, muito provavelmente, molhou no vinho, que era com álcool, ok? O vinho era alcoólico, todo dia a gente fala sobre isso. E aí ele entrega na mão de Judas. E após o bocado, Satanás entrou em Judas. Então disse Jesus: o que você tem que fazer, vai lá e faz depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreenderam por que ele estava falando isso. Ele não entendeu, ele falou: não é possível. Judas é o traidor? Sabe por quê? Porque Judas tinha unção. Se você abrir Mateus no capítulo 10, você vai ver que Jesus mandou os discípulos de 2 em 2 e derramou sobre eles o Espírito Santo, derramou sobre eles autoridade, derramou sobre eles revelações, derramou sobre eles poder, sinais e maravilhas, inclusive Judas. Então o discípulo que foi com Judas, porque como eles foram de 2 em 2, a Bíblia não diz quem, mas um deles foi com Judas. Então naquele momento o cara que foi com Judas, na hora que estava na mesa, se ele tivesse visto que Judas era traidor, na hora que Jesus fez isso ele ia falar: falei? Eu percebi que Judas era traidor. Mas como você vê que nenhum deles entende o que está acontecendo, nenhum deles havia percebido que Judas era traidor. Então Judas era um cara que enganou até os discípulos. Ele era um perfeito falso profeta. O falso profeta tem autoridade, o falso profeta prega bem, o falso profeta expulsa demônios, o falso profeta profetiza. A única coisa que ele não tem é amor a Jesus. Ele não ama Jesus, ele ama ele mesmo. Ele ama os benefícios dele mesmo. Esse é o falso profeta. Judas amava o dinheiro da bolsa. Ele era o tesoureiro, ele andava com a bolsa de ofertas. Jesus vivia de ofertas, você sabia disso? Eu não sou nem um pouco contra ofertas. Falaram aí que eu sou contra quem vive de ofertas. Isso é uma idiotice. Jesus vivia de ofertas. Como é que você contra quem vive de ofertas se Lucas capítulo 8, verso de 1 a 3 mostra que Jesus vivia de ofertas? Eu sou contra quem força a barra, quem engana, mas é outra questão. O Judas, ele estava não por amor a Jesus, mas porque ele queria pegar o dinheiro da bolsa. Você entende? E olha o que acontece aqui, e eu quero terminar aqui. Aqui eu vou terminar. Tendo, pois, Judas saído, então veja bem, agora o Judas saiu do ambiente. Estavam só os outros 11. Judas saiu. Então disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem. A vocês eu manifesto a glória do Filho de Deus. Agora vocês vão ver a minha glória. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. Aí olha o verso 33. Filhinhos. Cara, Jesus não chamou eles de filhinhos antes. Por que Jesus não disse filhinhos antes? Porque antes Judas estava no meio. E Judas não era o filhinho. Se Jesus tivesse dito filhinhos quando Judas estivesse lá, Jesus estava mentindo, porque Judas não era filhinho. Mas quando Judas sai, quem fica são só os discípulos que amavam Jesus. E aí Jesus se revela um pouco mais. Jesus demonstra um pouco mais de quem ele era. E ele vira e fala para eles: filhinhos. Cara, Jesus chama de filhinhos os que realmente são. O tratamento de Jesus é diferente dependendo da intimidade que a pessoa busca, dependendo do nível de obediência, dependendo do nível de interesse, dependendo do nível, do tanto que o coração deseja. Quanto mais o seu coração deseja, mais Deus revela. E não existe forma de você ser saciado, você nunca será tão saciado. Quanto mais fome você tiver, mais Deus derrama. Quanto mais desejo você tiver, mais Deus realiza. Quanto mais você busca, mais você encontra. Então a gente pode tomar vinho? Não existe nenhum texto da Bíblia que proíbe você de tomar vinho. Nenhum texto. Porém,
é necessário que haja controle e domínio próprio, porque a embriaguez é pecado. O meu conselho para todos é não bebam. Esse é o meu conselho. Não bebam, vocês não precisam disso. Mas, se você for maduro, se você for maior de idade, se você tiver responsabilidade de dar contas a Deus do que você faz com a sua liberdade e quiser tomar um vinho, pode tomar. Senão é pecado. Agora, o meu conselho, não tome. Por quê? Porque eu já vi várias pessoas nessa de sou livre, fica bêbado e passa do limite. Então se você passa do limite, seja sábio, não tome. Simples assim. Mas se alguém dizer é pecado, não é, porque não tem texto que condena. E eu não quero falar muito sobre isso, porque eu fiz uma vez um vídeo cheio de detalhes. O primeiro comentário foi de um menino novinho. Ah lá, o pastor disse que pode beber. Não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. Eu disse que não é pecado, mas que é uma porta aberta para você destruir a sua vida. Então tome muito cuidado. Mas o fato aqui é que Jesus ele chama de filhinhos só quando Judas sai. Que coisa preciosa. Dani, então como ter intimidade com Deus? Buscando como você nunca buscou, desejando como você nunca desejou, obedecendo, fugindo do pecado, pregando o evangelho, se interessando. Quanto mais você busca, quanto mais você se interessa, quanto mais você se importa, mais o Senhor se revela em nome de Jesus. Gente, esse foi o ao vivo de hoje. Vou deixar o Pix aqui na tela, se alguém quiser fazer parte da obra. Vou deixar aqui no Instagram o número. Se alguém quiser fazer parte, se alguém quiser abençoar, essa obra vive de pessoas que abençoam. Eu quero orar com vocês. Quero orar com vocês para que vocês desejem a Jesus, porque Ele está aberto para se revelar. Ele está aberto para derramar o Espírito Santo. Como a Paula acabou de postar o texto de Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. A Bíblia está escrito para não beber, não tem nenhum texto, meu querido. Não tem nenhum texto. Ele diz: não vos embriagueis com vinho. É isso que diz. Em Gálatas capítulo 5 fala sobre embriaguez, e Efésios também no capítulo 5. Fala embriaguez. Mas o meu conselho pastoral: não tome nada. Você não precisa disso, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por cada um dos que puderam ver esse ao vivo hoje. Senhor, que o Senhor os abençoe, os guarde, os livre de todo mal. Pai, eu quero repreender todo espírito maldito na casa deles, todo espírito maldito de perseguição que foi muito dito hoje. Senhor, repreenda em nome de Jesus Cristo. Pai, queremos pedir, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, das nossas falhas, dos nossos erros, que o Senhor nos encha de forma que nós possamos transbordar para este mundo, que tenhamos desejo, te busquemos, Pai, e te encontremos como nunca, Senhor. Queremos ser representantes seus, Pai, queremos ter a sua luz, Pai. Senhor, me permite salvar almas, Pai. Se o Senhor não quiser mais que eu ganhe almas, que o Senhor me mate, então, porque se não for para ganhar almas, eu não presto para mais nada. Estamos aqui, Pai, para nos submeter à sua vontade. Nos guarda, nos abençoa, nos sustenta, nos fortalece, nos anima, nos levanta. Em nome de Jesus. E cura, Pai. Cura os doentes de Covid. Qualquer um que está assistindo aqui, que está doente ou tem algum parente, Senhor, nós derramamos agora, em nome de Jesus, a cura sobre eles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amo vocês. E se alguém abençoar, por favor, me avise para eu orar. Beijos, beijos. Amo vocês.